Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o livro selado de 7 selos, que contém 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Eu não vou estar falando sobre as 7 taças da ira de Deus, somente sobre os 7 selos e sobre as 7 trombetas. Esse vídeo vai ser um vídeo resumo. Eu tô para colocar aí no canal um vídeo maior, um vídeo onde vai ter várias partes, onde eu vou falar com mais detalhes sobre esse assunto. Nesse vídeo aqui eu bolei um mapa mental pequeno, onde eu vou estar explicando passo a passo para vocês como eu interpreto os selos e as trombetas, como eu acho coerente, como eu acho bíblico, e vai estar em conexão com a lei e com os profetas. Aqui vocês podem ver que eu coloquei um livro selado de 7 selos, e aqui estão os 7 selos, e aqui as 7 trombetas. Selo número 1, 2, 3, 4, aqui tem uma divisão, e aqui também, eu vou explicar o porquê dessa divisão, e aqui tem o selo 5, 6 e 7. Aqui tem a trombeta 1, 2, 3 e 4, uma pequena divisão e a trombeta 5, 6 e 7. Você pode estar vendo aí agora o cavalinho verde e estar se perguntando por que esse cavalo está de cor verde. Outra coisa que você deve estar se perguntando é por que as trombetas elas estão alinhadas com os selos. Eu fiz isso de propósito, pois é somente aqui no 7º selo que a gente tem as 7 trombetas. Não é verdade? Vou colocar aqui 7 trombetas. Mas eu coloquei esse alinhamento porque mais ou menos os selos vão estar alinhados com as trombetas. Se você não sabia disso, você vai ficar sabendo através desse vídeo. Isso não quer dizer que abre o primeiro selo, toca a primeira trombeta, abre o segundo selo, toca a segunda trombeta, abre o terceiro selo, toca a terceira trombeta, abre o quarto selo, toca a quarta trombeta. Mas quer dizer que existe mais ou menos um alinhamento. Presta atenção nisso, irmãos. Se as trombetas começassem a tocar aqui no 7º selo, já que foi no 7º selo que foi mostrado 7 trombetas, nós teríamos uma contradição tremenda com o 6º selo. Sabe por quê? Porque no 6º selo, você pode colocar aqui a vinda de Cristo, último tempo da ira. Vamos colocar aqui o último tempo da ira. Porque as estrelas não vão voltar do céu para a terra. O sol não vai voltar a clarear e a lua que se tornou em sangue não vai voltar a ter luz. Os poderes do céu estão sendo abalados no 6º selo. Se o sol deixou de dar sua luz, a lua se tornou em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, sem contar que houve um grande terremoto, onde todos os montes tremem e os ímpios dizem: escondei-nos na face de Deus e da ira daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro. Por quê? Porque chegou o dia da ira deles. E quem é que vai subsistir? Vocês entenderam? Como que vai começar a tocar trombeta a partir do 6º selo? É isso que os irmãos não estão entendendo. Então, o 7º selo é esse daqui. Ele é o que mais revela. O 7º selo, ele veio para desvendar tudo que há do 7º selo para frente. Por exemplo, o que tem no 7º selo? É claro que a gente vai ter o dia da expiação, a gente vai ter o juízo de Deus. É preciso conhecer as festas de Deus. Se não conhecer as festas de Deus, interpreta errado. Deus aproveita o 7º selo para revelar com mais detalhes o que estava acontecendo nos selos anteriores. E o que estava acontecendo nos selos anteriores? Estava tocando trombetas. Como é que eu sei disso? Porque no toque da última trombeta, Jesus está vindo, irmãos. Ninguém pode desvincular a vinda de Cristo do toque da última trombeta. Eu já vi algumas pessoas se esforçando para tentar fazer isso, mas não com sucesso. Acaba sendo contraditório. Como eu já falei disso em outros vídeos, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês acompanharem os estudos. E aqui na última trombeta, você vai ver que chegou o tempo da ira. Eu vou escrever aqui também. O tempo da ira. Ora, se no 6º selo a gente tem o tempo da ira e na 7ª trombeta a gente tem o tempo da ira, então quer dizer que Deus está revelando a cronologia dos selos com as trombetas. Porque quando toca a última trombeta diz: as nações se iraram, veio porém a tua ira, e o tempo de jogar os mortos, dar o galardão para os servos e para os profetas, etc, etc. Eu vou estar lendo isso já já. No 6º selo chegou a ira de Deus. Ninguém pode desvincular o 6º selo
com Mateus 24. O sexto selo está totalmente ligado com Mateus 24, irmãos. Todos os eventos, os poderes do céu estão sendo abalados. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? O céu se enrolou como um pergaminho. Está trocando o céu. Os poderes do céu estão sendo abalados, o sol está se escurecendo, a lua está se tornando em sangue, as estrelas do céu estão caindo sobre a terra. Já imaginou isso? A terra vai ser bombardeada pelas estrelas. Deus poderia falar que apenas as estrelas do céu caíram sobre a terra? Não, ele falou: as estrelas do céu caíram, assim como a figueira, abalada pelo vento forte, deixa cair os figos verdes. A oliveira fala de Israel, a videira fala de Israel, mas por que tem que aparecer a figueira no sexto selo? Só não entende quem não quer. Aí eu sei que tem pessoas que vão comentar aqui embaixo o seguinte: Luiz, não pode tocar trombeta, tá tocando trombeta nos selos, porque é só no sétimo selo que é dado as 7 trombetas, ignorando tudo o que eu acabei de falar. Você não pode apenas comentar isso e esquecer do que eu falei. Você vai ter que explicar essas coisas que eu mostrei. O tempo da ira no sexto selo e o tempo da ira no toque da última trombeta. A vinda de Cristo no sexto selo e a vinda de Cristo na sétima trombeta. Tenta a sorte para ver se você consegue tirar a vinda de Cristo da última trombeta. Paulo fala do arrebatamento da igreja no ressoar da última trombeta. Aí você pode dizer: mas Paulo não tinha Apocalipse, Luiz. Como que ele sabe disso? Como que Paulo ia falar de uma última trombeta relacionada com a última trombeta de Apocalipse, sendo que ele não tinha Apocalipse? Por isso que você tem que estudar as festas, irmão. Por que vocês acham que Deus quis que aparecesse 7 trombetas em Apocalipse? Não é somente para fazer uma alusão às 7 trombetas dos sacerdotes no tempo de Josué. Deus não derrubou a muralha de Jericó? Ele não precisava de 7 trombetas, ele não precisava de toda aquela lei. Mas toda aquela lei, junto com as 7 trombetas e os sacerdotes que têm as 7 trombetas, iria fazer um reflexo para o futuro. Mas não é só para isso que Deus queria que em Apocalipse aparecesse 7 trombetas. Deus está falando do ministério das trombetas. Por que você acha que em Apocalipse 1, Jesus tem voz como de trombeta? Lá fala que a voz dele era como de muitas águas. Até aí tem revelação se você conectar com as trombetas. A primeira coisa que João ouviu foi voz como de trombeta, e foi a voz de Cristo. E a voz de trombeta foi misturada com a voz das 7 igrejas. Jesus falou para João: João, o que você vê, escreve às 7 igrejas. Para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Enquanto Jesus falava isso, era som de trombeta. João ouvia o nome das igrejas e ao mesmo tempo o som de trombeta. João escutava o som de trombeta e ao mesmo tempo o nome das 7 igrejas, que é a plenitude do povo de Deus. Era como se através de João, Deus estivesse dando 7 trombetas para os 7 anjos das 7 igrejas. Depois da festa das trombetas, tem o dia da expiação. Em Apocalipse 1, Jesus está com aquela roupa que o sumo sacerdote usava somente no dia da expiação, uma vez por ano, quando ele tinha que entrar no Santo dos Santos, figura do céu. E ainda mais, Jesus se apresentou como um ancião de dias. O ancião de dias é aquele personagem em Daniel 7 que vem do céu para a terra fazer justiça aos santos do Altíssimo. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era uma representação de um homem entrando nos céus. O Santo dos Santos é a figura do céu. Mas em Apocalipse 1, Jesus se apresentou com os cabelos brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, como um ancião de dias, a representação legítima do Pai. E lá em Daniel 7, diz que o ancião de dias vem do céu para a terra, fazer justiça aos santos, tirar o poder do chifre pequeno, destruir o corpo do animal e queimar no fogo. Como eu já soltei 2 vídeos no canal falando sobre o livro de 7 selos e as 7 trombetas, e expliquei mais ou menos, porque não é o estudo completo eu ainda não consegui terminar, eu vi os pensamentos de alguns irmãos aí nos comentários de alguns vídeos que eu deixei sobre os 7 selos e as 7 trombetas. Então eu percebi que muitos irmãos têm dificuldade para enxergar a vinda de Cristo na última trombeta, porque já foi ensinado para eles que a igreja não vai estar aqui quando tocar a trombeta. Mas quando você lê a última trombeta, você está tendo a descrição do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo. Cristo está vindo no ressoar da última trombeta. E Paulo fala que o arrebatamento da igreja é na última trombeta. O arrebatamento da igreja acontece na vinda de Cristo. E de onde que Paulo tirou essa última trombeta? Ele tirou das festas. Se são 7 festas, por isso que tem que ler Números 10. Se são 7 festas, então o povo ouvia trombeta, a convocação, porque existia vários toques de trombeta, tocava a trombeta durante as festas, durante o sacrifício, durante os dias alegres. Mas a trombeta que convocava o povo lá do monte para ir para as festas,
era um toque só. Mas o povo tinha a lei de tocar trombeta de prata, 2 trombetas de prata, para convocar o povo para as festas. Se são 7 festas, são 7 toques de trombeta. Até a 6ª festa, o povo tinha ouvido 6 toques de trombetas para convocar eles. Na última festa, que é a festa dos tabernáculos, eles iriam estar ouvindo o toque da última trombeta, para convocação para a festa dos tabernáculos. Só que Deus revela pelos profetas, pelo Espírito Santo de Deus nos profetas, que a festa dos tabernáculos se sucede no milênio. Para isso a gente vai ter que estar com os corpos glorificados, a gente vai ter que estar ressuscitado. Esse corpo, que é corruptível, vai ter que ser revestido de incorruptibilidade. É daí que Paulo tira o mistério que ele fala de 1 Coríntios 15. Jesus vem no toque da trombeta, mas não na festa das trombetas, porque depois da festa das trombetas tem o dia da expiação. O dia da expiação se concretiza pela volta de Cristo. Então acontece aí o toque da última trombeta. Por isso que Paulo fala isso, que vos digo um mistério. Um mistério não é coisa oculta. Está escondido na palavra, mas está revelado para os seus santos. Quando diz mistério, diz que é coisa difícil de se entender, coisa profunda, mas que está revelada na palavra de Deus. Aí Jesus pegou 7 trombetas e distribuiu elas no livro de Apocalipse, na organização do livro de 7 selos. Ele quis que essas 7 trombetas estivessem lá. Foi Jesus que pensou em todos os eventos, ele que escolheu tudo. Aí ele organizou esses eventos em número de 7 e quis que essa última trombeta coincidisse com a vinda de Cristo, para bater certinho com a última trombeta que Paulo anunciou pensando nas festas. E de fato, lá em Apocalipse, no toque das trombetas vai ser o ministério das festas. A festa das trombetas não se cumpriu ainda na sua realidade, nem o dia da expiação e nem a festa dos tabernáculos. Por isso que eu digo, se você não conhecer sobre as festas de Deus corretamente, porque tem pessoas que não ensinam nada, tem pessoas que já ensinam, mas ao meu entender erram em alguns pontos, porque Cristo não vem na festa das trombetas. Olha para o dia da expiação. No dia da expiação você vai ter um homem ainda entrando no Santo dos Santos, coisa que estava acontecendo lá no tempo de Cristo, ele entrando no Santo dos Santos, ou seja, no céu. E se o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos representa Cristo entrando nos céus, a saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos representa Cristo vindo, Cristo voltando. Mas como alguns irmãos que ensinam as festas e ensinam que Cristo vai vir na festa das trombetas, então eles não entenderam o dia da expiação. Então por isso que Paulo fala, eis que vos digo um mistério. É coisa que tem que meditar muito para entender. Isso quer dizer que quanto mais você entende das festas, mais você entende dos tempos proféticos e principalmente do livro de Apocalipse. E se você não entender nada sobre as festas, você não vai ter um entendimento completo da ideia do livro de 7 selos com 7 trombetas e também com 7 taças da ira de Deus. Nesse vídeo eu não vou falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Então, irmãos, se você crê em arrebatamento secreto, você vai ter que ler a última trombeta e treinar bastante para desvincular a vinda de Cristo da última trombeta. E você vai ter que explicar por que no 6º selo chegou o tempo da ira e na 7ª trombeta outro tempo da ira. Claro que dá para inventar algumas coisas para isso, mas Cristo está vindo na última trombeta. Irmãos, vocês que creem em arrebatamento secreto, é coerente vocês explicarem isso. No 6º selo, o sol se escureceu, a lua se tornou em sangue, as estrelas do céu bombardearam o planeta Terra. O céu se enrolou como um pergaminho. O 6º selo começa com um grande terremoto. E vocês não ouviram o que João falou? O céu se enrolou como um pergaminho. Aqui eu vou explicar isso depois. Por que a expressão o céu se enrolar como um pergaminho tem que estar no 6º selo? O céu se enrolou como um pergaminho, ou seja, Deus está trocando os céus, os poderes do céu estão sendo abalados. Como que ainda vai ficar tocando trombetas na terra? Olha para as trombetas, são 7 trombetas, 7 anjos que tocam 7 trombetas. Você não consegue lembrar dos 7 anjos das 7 igrejas? Você pensa que não, mas isso daqui está relacionado. Os 7 anjos das 7 igrejas são os 7 anjos que tocam as 7 trombetas. E não é anjo literal tocando uma trombeta no céu. É o ministério da igreja. É a igreja participando da festa das trombetas, que não se cumpriu ainda. Então, para mim, isso daqui está claro. Mas vamos assinalar. No 6º selo, a gente tem divergência. Vamos colocar aqui, divergência. Aqui também no 7º selo,